Bem, como a gente havia anunciado, nós estamos recebendo agora no programa Antônio Marcos, né, que já foi presidente do SINCEP e ainda é da direção Sindicato dos Servidores e é pré-candidato a vereador na eleição desse ano e vai aqui se apresentar à população, né, grande parte da população já conhece Antônio Marcos, e falar o porquê, né, do seu objetivo e, mais uma vez, tentar aí uma cadeira na Câmara Municipal. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Lucieudo, nosso amigo João Helder, ouvintes da Rádio Comunitária Nativa FM, aqui do jornal. Bom dia especial aqui à população do Tabuleiro do Norte, mais especial ainda, né, a minha categoria, né, os servidores públicos municipais de Tabuleiro do Norte. Lucieudo, para aqueles que ainda não me conhecem, né, meu nome é Antônio Marcos, eu tenho 51 anos, faz 52 agora, no final do mês, né, dia 29. Sou da região ali do Olho d'Água da Bica, mais especificamente ali no São Bento. Nasci no assentamento, né, aliás, na fazenda, né, na época Lagoa Grande, hoje assentamento. Né, sou filho ali de conhecido, né, por Chico Damião, né, e Dona Marieta, né, que é ali dos Pinheiros, né, meu pai é do Rio Grande do Norte. Né, já moro aqui em Tabuleiro, né, há mais de 30 anos, né, sou casado com Marta Lúcia, que está aqui comigo, né, há 30 anos, né, que desde que eu me casei com ela, que a gente veio morar aqui, há 30 anos de casado, tenho duas filhas, né, a Marniere, com 29 anos, e a Janiere, com 20. Então, Sua filha é advogada, né, Antônio Marcos? Ela se formou em Direito, né, mas não quis advogar. Né, ela hoje, inclusive, está trabalhando em Pindoretama, ela é diretora do fórum lá. Né, ela preferiu estudar para essa área, um concurso para continuar estudando, tentando, e deu certo ela trabalhar lá em Pindoretama como diretora do fórum lá. Tá, por lá é um momento difícil, né? Quando os filhos saem de casa, a gente fica um tanto quanto. E é isso, estou candidato, Lucildo, né, pré-candidato a vereador, mais uma vez, colocando aqui meu nome para julgamento da população. Né, e como você disse, qual o objetivo, né? Eu interrompi também um pouquinho isso aí na sua biografia, se você quiser continuar, né? Pronto. Tem sua história do sindicalismo, né? Isso, pronto. Servidor público. E em 97, eu fiz o concurso, né, aqui em Tabuleiro do Norte, foi o primeiro concurso. Né, e desde então antes disso mesmo, a gente já se engajou no movimento sindical. Em 89, a gente participou, né, da fundação do SINCEP, né, porque em 89 eu já era professor, dava aula como contratado, e aí teve um movimento, né, de criação do Sindicato de Servidores, e a gente participou da fundação do Sindicato de Servidores, muito timidamente, viu, João, lá atrás, nas últimas cadeiras, né, mas a gente ajudou e desde então a gente tem contribuído nessa luta sindical. Fiz parte, né, como diretor da FETANS, né, a Federação do Serviço Público do Estado do Ceará. Fui também diretor da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, principalmente aqui na coordenação regional. A gente ajudou, né, assim como o Dedé Jerônimo e outros que também ajudaram aqui na coordenação da regional da CUT, aqui no Vale do Jaguaribe, a gente também participou. E temos essa questão do movimento sindical, da luta social, né, no nosso sangue, né? Hoje eu sou evangélico também, participo da Igreja Assembleia de Deus e sou formado em Geografia, fiz uma pós-graduação na área de Educação aqui no IF. E hoje, Luciano, eu me considero, vamos dizer assim, preparado. Né? A gente já passou por muita coisa, já tem uma certa maturidade, né, para assumir uma cadeira, né, na Câmara Municipal, mas, claro, isso depende do desejo da população, né, daqueles que querem, né, e a gente está aqui colocando o nosso nome para que a população avalie. Eu, como defensor da democracia, uma coisa que eu respeito muito é o poder do voto, a decisão da população. Foi equivocada? Não foi, mas a população decidiu, escolheu a figura X ou Y
e esse desejo tem que ser respeitado, né? Então, coloco mais uma vez meu nome aqui como pré-candidato e espero que a população veja com bons olhos. A gente tem uma vasta... O pessoal já nos conhece, alguns me conhecem pelo o homem do Sincep, né? O presidente do Sincep, às vezes não sabe nem o nome, mas sabe que é o presidente do Sincep, o que é diretor do Sincep. E dentro do Sincep, aqui em Tabuleiro, a gente fez, né, a nossa história como professor, mas principalmente como sindicalista, tanto aqui em Tabuleiro como também no Vale do Jaguaribe. Fomos, inclusive, que expandimos, né? Ajudamos a criar vários sindicatos aqui no Vale do Jaguaribe, porque a gente entende que quando o trabalhador se une, né, o problema que tem aqui em Tabuleiro não é diferente lá do Jaguaribe, do Iracema, do Limoeiro. Então, nós, enquanto trabalhador, temos que realmente manter essa unidade, porque, como já dizia Marx, né, trabalhadores do mundo inteiro univos. Então, a gente tem que ter essa noção. E aí, com esse intuito, nós não ficamos só em Tabuleiro, ajudamos a criar o sindicato, reativar o de Limoeiro, reativar o de Quixeré, né, porque na época, quando em 88, quando a Constituição, né, autorizou a criação de sindicatos, né, em 89 foi criado aqui, foi criado também em Limoeiro, em Quixeré, em Jaguaruana, mas todos eles fecharam. Só o Tabuleiro resistiu. É tanto que o Sindicato de Tabuleiro do Norte, aqui no Vale do Jaguaribe, foi o único que foi fundado e resistiu, né, e nunca foi fechado. Os outros fecharam e a gente teve que depois ir lá reativar. Ajudamos a fundar o de Jaguaretama, de Jaguaribe, de Iracema, né, reativar também o de Hereré, né, de Potiretama, de Alto Santo, ajudamos a fundar também. Todos esses movimentos a gente fez com esse intuito de organizar a classe trabalhadora. Certo. E uma vez chegando na Câmara, qual seria a principal bandeira que você iria ostentar, defender? Pronto, Luciano, da gente como servidor público, né, e sindicalista desse ramo, a gente tem a defesa, né, do serviço público de qualidade. Claro que, quanto vereador, a gente vai estar fazendo toda a discussão que vier, aquilo que for de benefício para a população, e principalmente exercendo o papel de vereador, que é fiscalizar, né, independente de quem seja o prefeito. Né, o papel do vereador é fiscalizar para que mais benefício chegue à população ou que os benefícios existentes, né, sejam melhor aplicados para que a população se beneficie com isso. Mas, claro, enquanto sindicalista, enquanto servidor público, uma das nossas principais bandeiras é fortalecer exatamente a luta, né, dos servidores públicos do município de Tabuleiro do Norte. Dar uma ênfase maior. Inclusive, Luciano, eu tenho comigo que o objetivo de ser vereador não é uma vaidade pessoal minha. É um projeto coletivo. Eu tenho principalmente que, na minha cabeça, que eu quero que a Câmara Municipal tenha uma cadeira dos servidores, uma cadeira do Sincep, não é a cadeira de Antônio Marcos. E eu queria muito que os servidores entendessem isso, porque hoje, inclusive, alguns, quando eu mandei o card, né, já me ligaram e disseram: Antônio Marcos, eu tenho muito medo que você ganhe e você abandone a gente, né? E aí eu quero aqui tranquilizar e esclarecer para os servidores que, sendo eleito, caso eu seja eleito, eu não preciso sair do sindicato. A lei me garante eu ficar no sindicato e ser vereador, como vários companheiros que eu conheço no estado do Ceará, que são presidentes do sindicato e são vereadores na Câmara Municipal. E isso, para aqueles realmente que têm compromisso, que não traz a categoria, trouxe um crescimento muito grande para o sindicato, uma visibilidade muito grande nesse sindicato dessas cidades. Então, o servidor do Tabuleiro do Norte me conhece, né? Sabe que o meu compromisso com a categoria, eu não tenho motivo nenhum, já provei isso na minha trajetória dentro do sindicato, porque independente de prefeito nós fizemos greve, né? Na época eu votei em Edinardo, e logo no primeiro ano fizemos greve, porque para mim, Lucildo, primeiro lugar é o servidor público. Então, independente de prefeito, nós vamos continuar na luta pelas melhores condições de trabalho, pelos planos de cargo que a gente tanto vem lutando, ou seja, por salário digno, porque, Lucieldo, eu entendo que toda e qualquer gestão, e se os prefeitos entendessem isso, toda e qualquer gestão, ela se concretiza no servidor. Pode prestar atenção, que
Aquelas prefeituras que valorizam o servidor que está valorizado, ele trabalha com alegria no local de trabalho. Então, ele recebe bem lá no PSF, ele recebe bem na escola, em todo local de trabalho, o servidor vai lá receber bem a população. Então, quando nós temos um conjunto de servidores valorizado, né, e vamos dizer, de bem com a vida, ganhando bem, quem ganha é a população. Porque ele vai prestar um serviço de qualidade para a população e a população vai se sentir representada nesse sentido. Então, o meu objetivo maior é realmente fazer com que essa categoria seja respeitada mais e mais, realmente possa crescer financeiramente, que seja valorizada. Então, e claro, né, como eu disse, eu não vou estar só focado, exclusivamente o servidor, não. A gente vai estar focado na demanda da população como um todo, né, tentando contribuir na discussão, nas audiências públicas, nas pautas polêmicas, né, porque a gente vai estar sempre tendo vamos dizer assim, não vou estar atrelada nem um prefeito, a gente vai ter a nossa liberdade para estar lá na Câmara fazendo a discussão independente de quem seja o prefeito do Tabuleiro do Norte. Então, o nosso foco é esse, e a gente deixa aqui a população e pede, né, que eles possam analisar, coloque se você está avaliando ainda quem são os seus candidatos, avalie, coloque o meu nome aí na lista para você avaliar. Inclusive, Luciano, eu estou prejudicado, inclusive, na minha campanha, vamos dizer assim, porque só agora eu estou lançando, enquanto muitos já o ano passado já se lançaram, né? Logo no início do ano, você sabe que a campanha aqui em Tabuleiro já foi antecipada bem, né? De maneira assim, que eu não consegui nem entender, né? Por que eu não fiz isso? Por que eu não lancei logo no começo do ano? Porque o meu primeiro compromisso, Luciano, é com a categoria. Então, eu digo, eu não vou lançar porque eu tenho uma campanha salarial, e se eu lançar a minha candidatura, não deixe de ter aquele que vai dizer, não, Antônio Marcos está fazendo essa zoada todinha porque é candidato a vereador, está querendo aparecer. Eu já faço isso há quase 20 anos. Vou para a Câmara, lanço a campanha salarial, e vamos para a rua e tudo, mas eu poderia ter feito isso, mas eu não vou para não misturarem as coisas, né? Para dizer que eu estou fazendo a campanha agora, que eu estou reivindicando, que eu estou paralisando porque eu sou candidato a vereador. Não é isso. Né? O meu objetivo primeiro é com o servidor, com a campanha salarial, por isso que só agora, né, depois que a gente fechou, né, a campanha salarial, né, com os principais pontos, que a gente veio aqui, já para não confundir, né, dessa forma. Eu tenho uma pessoa que quer participar no ar, o Marcel, na participação. Bom dia, Marcel. Bom dia. Está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem, meu amigo, pode dizer. Luciano, eu queria parabenizar o Antônio Marcos, dar um testemunho sobre essa trajetória. Eu conheci o Antônio Marcos no começo dos anos 2000, eu aluno do Francisco Moreira, Antônio Marcos já sindicalista, e de lá para cá a gente tem acompanhado e visto que Antônio Marcos, de fato, tem uma trajetória de coerência por toda essa luta que é muito grande de manter um serviço público de qualidade, de manter uma categoria com boas condições de prestar esse serviço. E, Antônio Marcos, só esse desafio, se você fosse um vereador de uma tecla só, aliás, um pré-candidato de uma tecla só, batendo só na questão do serviço público, já é um desafio muito grande, principalmente porque se o serviço público funcionar adequadamente, todas as outras demandas vão funcionar adequadamente. Então, minha manifestação é no sentido de te desejar boa sorte nessa caminhada e que você permaneça dessa forma, principalmente representando uma ala do PT que é independente, que pensa por si só, que tem as suas ideias e que não está aí para negociar vantagens pessoais ou particulares, e desejar boa sorte. Você tenha uma caminhada produtiva, não só agora, como que toda a sua caminhada futura seja bem produtiva. Um abraço. Valeu, Marcel. Tem mais outra pessoa, João? Tem mais um ouvinte para participar? Vamos lá. Alô, bom dia.
Alô? Quem fala? É Jerry. Diga aí, Gerry. É Lucieudo? Isso, você está no ar, Gerry. Nós estamos ouvindo, eu estou aqui com o Antônio Marcos. Ele está falando da sua pré-candidatura, fica à vontade. Então, ainda é bom dia, né? Bom dia, Lucieudo. Isso. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Nativa. Bom dia aos meus conterrâneos e conterrâneas aí da cidade de Tabuleiro do Norte. E em especial ao meu querido amigo e companheiro de muitas batalhas, o companheiro Antônio Marcos, né? Está lançando aí a sua pré-candidatura, essa tarefa que eu considero uma tarefa militante. Ele tem razão quando ele diz que ele não é candidato por uma vaidade pessoal, mas por uma necessidade, né? O seu, do Antônio Marcos, nós sabemos que essa eleição de 2024, ela tem um caráter nacional, certo? Caráter nacional por quê? Porque nela vai estar sendo discutido a governabilidade do governo Lula e a governabilidade do governo Albano, certo? Porque nós elegemos Lula para derrotar não só o Bolsonaro, mas a sua política, né? E a base do conteúdo do voto no Lula era exatamente o combate à política que foi implementada a partir do golpe de 2016, que retirou a nossa companheira Dilma de forma ilegítima, por isso que nós chamamos de golpe, né? E que instalou um golpista, Michel Temer, né? E depois, com a prisão injusta do Lula, retirando o sistema eleitoral, que favoreceu a eleição, certo? Do Bolsonaro, né? Por um juiz, como bem disse o deputado Glauber Braga, desculpe, né? Do Rio de Janeiro, juiz ladrão. E que agora, segundo o CNJ, eram ladrões mesmo, não no termo futebolístico, né? Que era uma quadrilha que estava à frente do TRF4, né? Então é nesse cenário em que a política regressiva de contrarreforma, como trabalhista, previdenciária, da terceirização total, da reforma do novo ensino médio, que precisa ser revogada. Então é dessa governabilidade que nós estamos falando, não das atuais instituições que são as mesmas que permitiram o golpe da Dilma e a prisão injusta do Lula, certo? Essa governabilidade ela tem que vir para a rua. Então, nas eleições municipais, isso precisa estar colocado, né? E nós sabemos que o Antônio Marcos tem o papel, tem a clareza do papel que vai estar colocado para esse momento histórico, certo? É um nome, né, já comprovado, testado e retestado na luta, no seu compromisso de classe, tá certo? E que muito vem a ganhar é o município de Tabuleiro do Norte, né? Então, assim, é nessa perspectiva que o nome de Antônio Marcos está sendo colocado, né? Ele, como eu disse, é uma tarefa militante, porque nós vamos precisar, não tenha dúvida, do seu, do Antônio Marcos, de prefeitos que efetivamente tenham compromisso, né, com as mudanças sociais que o governo Lula precisa concretizar, e também parlamentares que façam a defesa nas tribunas das câmaras, certo? Porque vai ser muito necessário, porque existe essa polarização, não é a extrema-direita, é a direita que hoje controla principalmente a Câmara dos Deputados e que insiste em implementar uma política que foi derrotada nas eleições de 2022. Né? E a tentativa é efetivamente, né, de assegurar a democracia. Agora, a democracia para os trabalhadores, ela passa pelo respeito pela reconquista dos seus direitos arrancados e a preservação dos que ainda estão em vigor. Por isso que o nome, como o de Antônio Marcos, é muito importante, ganha muito o município de Tabuleiro do Norte, os servidores, que é a sua principal base, porque sabe que pode ter na Câmara uma voz altiva, independente, que de forma intransigente está do lado dos trabalhadores. Tá ok, Gerry.
Teria mais alguma coisa, irmão? Bem rapidinho, só dizer o seguinte, que eu e Antônio Marcos, nós entramos no Serviço Público Municipal, durante muito tempo lecionamos lá na comunidade da Gangorrinha, onde nós aprendemos muito como profissionais, certo? Entramos juntos, Antônio Marcos entrou mais cedo do que eu, porque já era professor substituto, como ele mesmo disse, na luta sindical, mas a minha alfabetização, a minha formação enquanto sindicalista foi do SINCEP. Estivemos juntos na direção desse sindicato, e muito me orgulha, que eu digo em todo canto, foi onde eu aprendi beabá da luta sindical, onde eu aprendi que os meus interesses de classe é diferente daquela classe que nos explora, e por isso, quero dizer assim, o tabuleiro ganha muito, o companheiro Antônio Marcos, né, vai ter, de nossa parte, todo o apoio necessário. E a você, Luceudo, agradecer o espaço que nos é concedido para poder dar essa singela contribuição. Tranquilo, Gerry. Eu agradeço pela sua participação e um prazer falar com um amigo. Antônio Marcos, nós tivemos aí Marcel e o companheiro Gerry. Nós temos aqui a Zélia, diz: bom dia, Antônio Marcos, ouvintes, parabéns, meu amigo Antônio Marcos, boa sorte nessa decisão. Eu tenho aqui também o Renê Pinheiro, boa sorte na sua jornada, companheiro, na luta sindical. O Paulo Freire diz: boa sorte, estamos juntos, Antônio Marcos, que Deus ilumine sua caminhada. A Miriam Maia, boa sorte para o meu amigo Antônio Marcos. O Cleudian Maurício, Antônio Marcos, um grande pré-candidato a vereador e um batalhador pelas causas dos serviços públicos e o verdadeiro representante dessa categoria. Eu tenho aqui a Marni, ela diz: passando para desejar boa sorte ao pré-candidato Antônio Marcos. Ela diz: vulgo meu pai, é sua filha, né? Marnieri. Marnieri, aqui está Marnieri, né? Pronto, tem aqui as mensagens, você ouviu mais Gerry e Marcel, fica à vontade aí para comentar alguma coisa depois. Eu quero agradecer, né, ao companheiro Marcel, que eu me lembro de Marcel realmente muito jovem, né? Do Francisco Moreira, que aliás é uma coisa que nós também contribuímos, Luciano, foi na organização de alguns grêmios, né? A gente ajudou também nos grêmios estudantis aqui anos atrás, que estava naquela febre que foi interessante, né? E Marcel se destacava nisso, né? Então a gente agradece a Marcel pelas palavras, e o Gerry é sem palavras mesmo, né? Porque o Gerry é não só um companheiro, mas que eu tenho como um irmão, né? Como ele disse, a gente entrou junto aqui no serviço público praticamente no primeiro concurso, fomos para Gangorrinhos, selecionando na mesma escola, e aí a gente aprofundou essa amizade. E aí depois a gente entrou junto também na questão do movimento sindical, é tanto que concorremos à eleição no SINCEP e ganhamos, naquela época muito difícil. Eu me lembro que uma vez, Luciano, nós fomos visitar, né, as escolas, né, porque nós implantamos essa questão de visitar os locais de trabalho, e a gente ia de moto, né, eu e Gerry, subindo a serra, naquele sol quente, aquela poeira, descendo ali para a barra, aquela areia, e eu muito ruim de areia. E aí, quando chegar naquela de areia, eu digo: Gerry, desça. Aí eu descia, passava areia, aí ele vinha, subia, com pouco tempo, aí: Gerry, desça. Aí, areia de novo. Até que chegamos na escola e a professora olhou para nós e disse: rapaz, mas vocês vieram de moto, Gerry? Não. Quem veio de moto foi o Antônio Marcos, eu vim a pé. Quem veio quando mandava eu descer, né? Então, é essa luta, né? Então, a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele, e é também hoje uma referência, né, da movimento sindical no estado do Ceará e também aqui no Vale do Jaguaribe, e a gente agradece a ele pelas palavras. E os mais aí que pela internet a gente agradece. E assim, Luciano, a gente tem a convicção que não é fácil, né, a questão da vereança, né, da eleição, é um dos cargos muito concorrido, né, e a gente, sendo eleito, a gente sabe do desafio, porque a população muitas vezes não entende o papel do vereador. Eu tenho essa consciência, acho que o vereador é quem tem que fazer a rua, o vereador que tem que resolver o problema, isso e aquilo, e o vereador não executa, né? Mas a gente sabe dos desafios e a gente quer colocar o nosso nome com essa pretensão de contribuir, principalmente no debate, com essa independência, de realmente
de ter uma voz aqui onde a gente possa, porque nessa minha temporada, Lucildo, eu tive muitas vezes em Fortaleza, em debate na Assembleia Legislativa, em Brasília, porque a gente tem, eu passei a entender, Lucildo, que às vezes a pessoa diz, mas o que é que o Antônio Marcos foi ver em Brasília, né? Ah, está gastando o dinheiro do sindicato para passear, né? Não tem essa questão do vereador também, né? Quando vai para Brasília atrás de recursos, a população muitas vezes interpreta, foi passear, mas não é, porque é lá em Brasília onde as coisas acontecem. E não está desligado daqui. Então, às vezes a gente ia para Brasília, para uma audiência pública, para fazer uma manifestação, para lutar contra um certo projeto, antes que ele fosse aprovado. Porque na hora que ele fosse aprovado, repercutiria aqui e não teria mais jeito. Então, muitas vezes, e quantas vezes, e a minha esposa testemunha que ficava muito chateada porque eu viajava muito, mas era nesse sentido, de realmente fortalecer a luta, de tentar evitar um mal maior lá na fonte, né, que era em Brasília. A gente fez isso muitas vezes, né, para evitar projetos que viessem a prejudicar a população, que viessem a prejudicar o SUS, que viessem a prejudicar a educação, né, que viessem a prejudicar o servidor. E, como vereador, a gente vai estar dando uma voz maior nisso tudo, como o Gerro colocou, para que realmente as lutas, né, e os projetos sociais que o governo Lula tem sejam realmente implantados, porque é uma disputa de poder muito grande. Então, a gente está nesse sentido e quer colocar o nosso nome também nessa abrangência, não só aqui em Tabuleiro, mas fortalecer a luta a nível regional e nacional. São 11 horas mais 58 minutos, eu estou conversando com o Antônio Marcos, ele é pré-candidato a vereador pelo PT de Tabuleiro. Antônio Marcos, Gerry colocou a questão da luta de classe. A gente está vendo aqui, nessa eleição, por exemplo, os caminhoneiros, têm discutido muito que os caminhoneiros têm que ter um representante na Câmara Municipal, tanto é que temos 2 caminhoneiros aí pré-candidatos a vereador. Nós recebemos recentemente aqui Lidiane, que é assistente social, ACS, agente comunitário de saúde, né, também se posicionando como representante dessa categoria. E nós temos os servidores, embora o agente de saúde também, ele entra aqui nos servidores. E nós já tivemos aqui alguns casos, como por exemplo, Vavaldo foi candidato, acho que mais de uma vez, Gerry foi candidato, e já temos servidores na Câmara como vereador, mas eu digo aquele servidor que esteve à frente do sindicato, que encampou as lutas, né, que deu a cara a bater, que realmente esteve na luta pelo serviço público. Acho que só o irmão Chicão, né, foi quem conseguiu. Então, assim, como fazer para tentar unificar os servidores? Porque se os servidores de Tabuleiro votassem no seu representante, teria uma cadeira certa na Câmara Municipal, né? Luciano, você coloca uma coisa muito interessante, que mesmo o Sincep tendo 30 anos e vai fazer 35 agora, né? Nesse ano, 35 anos agora em agosto, né? Ou seja, então o Sincep já tem idade de ter realmente a sua cadeira, a sua representatividade lá na Câmara. Mas isso, Luciano, passa muito realmente pela conscientização de classe, né? Às vezes, nas assembleias, eu discutia isso com os servidores, eu dizia, olha, eu coloco o meu nome porque eu entendo que a luta que o Sincep faz, o respaldo que o Sincep tem hoje em Tabuleiro do Norte, tanto na população, dentro dos comerciantes que a gente compra e paga direitinho, a estrutura que a gente montou, que talvez no estado do Ceará, no interior do estado do Ceará, não tem uma estrutura como a nossa, um auditório daquele porte, né, demonstrando o nosso zelo, desde os ex-presidentes aqui, todos os eles, eu não tiro mérito, não estou levando mérito só para mim, todos os ex-presidentes que passaram contribuíram para isso. Ou seja, conseguimos a confiança da população, conseguimos a confiança dos servidores, mas aí os servidores ainda têm essa resistência, né, de ter na Câmara uma representação realmente eleita para a categoria. Porque assim, Lucildo, mesmo eu como presidente ou como diretor do Sincep ou qualquer outro, a gente tem um limite, a gente só vai no máximo até ali a tribuna, né? E a gente fala, não é interrogado e pronto, deixa o recado e por ali fica.
A cadeira na Câmara vai dar uma voz a mais, e todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, para essa categoria que tem uma demanda muito grande ainda para ser atendida. Então, por isso que eu digo que não é um projeto pessoal meu. E é isso que eu peço aqui à categoria, que analise isso. Eu não vou, teve servidor, Luciano, chegou para mim, então, mas eu não voto em você com medo de você ganhar. E aí o sindicato se acabar. Não vai se acabar. Mesmo que eu saia um dia, tem gente para dar continuidade. Então, eu, sendo eleito, vou continuar no sindicato, liberado, vou continuar na luta. O objetivo primeiro é a categoria, até porque eu não tenho como negar a mim mesmo. Eu não tenho como trair a mim mesmo. Né? Porque o que eu fiz, independente de prefeito, quantas e quantas vezes nós fomos julgados, não, o sindicato agora, o prefeito ganhou, o sindicato agora se acaba. Toda eleição é isso, né? E não, nós continuamos com a nossa coerência, independente de prefeito, independente de eu estar na Câmara ou não, nós vamos estar sempre na defesa intransigente do direito do servidor. E aí, na Assembleia, como eu ia dizendo aqui, o pessoal às vezes fala do agricultor, né? Eu digo, olha, os agricultores do Tabuleiro do Norte, e talvez no estado do Ceará, têm a mais consciência de classe do que os servidores públicos. Os agricultores são analfabetos, não sabem votar, mas eles têm consciência de classe. Tabuleiro tem um representante. Se você for, na época da... Desde é menos que Isso. o sindicato rural tem. Pois exato, tem consciência de classe, ou seja, nós temos um representante lá. E na época do impeachment da Dilma, nós saímos nas câmaras e eu fiquei admirado. Foi aí que eu tive noção do quanto os agricultores têm consciência de classe. Bem mais do que os servidores que têm professores formados, né, com pós-graduação, que ainda não têm essa mesma consciência de classe. Porque na maioria das câmaras que eu cheguei aqui no estado do Ceará, tem lá, fulano, representante dos agricultores ou do sindicato rural, está lá, representando a categoria. Então, Luciano, eu acredito e espero que a Catan tenha essa consciência de classe, que os caminhoneiros tenham essa consciência de classe, elejam um representante. Eu espero que os servidores, dessa vez, também tenham essa consciência de classe, elejam realmente alguém, né, para que esteja lá representando, falando para a categoria. E eu me sinto, me coloco nessa responsabilidade porque sei da importância dessa cadeira para o servidor público. Não é para mim, não. É para o servidor público, para que a gente tenha lá uma voz que realmente, toda sexta-feira, coloca essa problemática do concurso público, de ter concurso público, que é uma luta que a gente sempre travou. E eu me lembro aqui que quando a gente lutava por um concurso público, o primeiro concurso público, nós tínhamos companheiro do PT que dizia que se fizesse concurso público, a prefeitura quebrava. Né? E não quebrou. Né? Tem sempre essa dificuldade. Então, é uma luta. E a gente está se propondo e esperando, que você foi muito feliz na sua pergunta, na sua colocação, esperando que realmente os servidores de Tabuleiro do Norte, nesses 35 anos de SINCEP, dê esse presente para ele mesmo, de ter a sua representação, né, na Câmara de Vereadores. E como você disse, se cada servidor que nós temos no município hoje votar e arrumar mais um voto, essa cadeira é garantida. Né? Então, a gente está aí nessa luta, não é fácil, né? Você como diz. Como fazer? É tentar realmente essa consciência de classe com a categoria. Pronto, eu tenho aqui a Cierley de Maia, diz: boa sorte, companheiro, você é um exemplo de ser humano e um grande defensor dos nossos direitos. Espero que os servidores públicos saibam escolher um verdadeiro representante das categorias. E eu tenho aqui também a Celina Oliveira, diz: parabéns, Antônio Marcos, boa sorte. Antônio Marcos, o SINCEP é um sindicato atuante, você é um sindicalista autêntico, né? E você às vezes até não é compreendido no seu papel, mas você está à frente do sindicato, você tem que defender a sua categoria e exercer o seu papel como dirigente do sindicato. No entanto, você pertence a um partido que é o PT, né? E aí, na sua luta sindical, vocês têm combatido a gestão, cobrado, exigido, reivindicado da gestão. E o PT toma a decisão, o PT local, de apoiar
né, a pré-candidata do prefeito, Dr. Hildson. Como é que você vai sair dessa sinuca de bico de quem combate a gestão como diretor sindical, mas que está num partido que vai para o lado do prefeito, né? Que vai para o lado da gestão? É verdade, Lucildo. Inclusive, é uma das perguntas que tenho recebido vários telefonemas e mensagens no Zap nesse sentido, né? Assim, primeiro, eu estou no Partido dos Trabalhadores há muito tempo, vejo no Partido dos Trabalhadores com todos os seus problemas que ele tem, mas um partido que eu ainda me identifico, né, como um partido que defende a classe trabalhadora e luta por direito, e a prova disso é o governo Lula, o que ele mudou nas nossas vidas, né? Por exemplo, a luta do piso do professor é uma luta de 200 anos, só veio se concretizar numa luta no governo do PT, dos trabalhadores. Então, o PT, com todos os seus problemas, eu ainda me identifico nesse partido, por isso que eu estou nele. Eu não gosto, Lucildo, assim, de estar toda hora mudando de partido por conveniência de uma eleição para outra. Não sou assim. Nós temos uma ala, né? O PT é cheio de divisões, né? E a gente está lá mantendo a coerência, defendendo. Eu só quero corrigir aqui na sua fala que não foi uma decisão do partido aqui ir para o prefeito, né? Foi uma coisa que veio imposta de cima, né? Lá do Diretório Nacional, impôs aqui, disse que o PT tem que ir para indicar o vice, né, para a atual gestão, né, no caso da prefeita, né? Não foi uma decisão do partido local esse. Eu não sou do diretório, mas acompanhei algumas reuniões e não foi decisão nossa, foi imposta. Primeiro ponto. E mesmo isso, Lucildo, daí é importante a sua pergunta para me deixar claro isso aqui para a população, que para manter a coerência eu não posso acompanhar o partido nesse sentido. Assim, eu respeito o doutor Hildson, eu não sou daqueles que digam que os prefeitos não fez nada. Para mim, todos os prefeitos deixaram um legado, deixaram alguma coisa importante, né, para o município. Eu não sou daqueles que vê só defeito. Doutor Hildson tem as suas vantagens, mas em todos os prefeitos nós tivemos problemas com relação à categoria. Por isso que eu, para manter a coerência, eu não tenho como acompanhar o partido nesse sentido. Vou ser candidato pelo PT, mas não vou a comício, não vou subir no palanque, né? Não vou estar apoiando, né, a candidatura da gestão, né? Desejo sorte para ele, é legítimo, tem que lançarem a candidatura que eles quiserem, mas por quê? Porque, veja bem, Lucildo, nós passamos 8 anos nessa gestão, e aí, em relação ao servidor, o que avançou foi realmente pagar em dia. Isso a gente não pode negar, apesar de ser lei. Mas, doutor Hildson fez isso e só comprovou, e esse pagamento em dia, Lucildo, só veio comprovar aquilo que a gente já dizia sempre, né? Que Nélia dizia quando era presidente, que Maronice dizia quando era presidente, né? Que Gerry dizia quando era presidente, que prefeito só atrasa pagamento porque quer. Porque não organiza, né, para fazer a folha de pagamento. E o doutor Hildson provou isso agora, que quando um prefeito quer, se organiza, paga em dia. Mas, Lucildo, nós tivemos, por exemplo, o doutor Hildson é médico, é servidor público de carreira, inclusive passou no concurso público, coisa que a gente defende, mas em nenhum momento se propôs a avançar naquilo que a gente chama de fazer um concurso público da saúde, né? Porque a gente sabe que todos os problemas dos servidores não vão ser resolvidos numa gestão. Eu não sou aqui hipócrita de dizer isso que vai resolver tudo. Eu, como você disse, eu muitas vezes sofro injustiça de alguns servidores porque acham que a gente vai resolver tudo de uma vez só, e não é. E aí, muitas vezes, eu faço a coisa com o pé no chão, com responsabilidade. E eu sei que o doutor Hildson não ia resolver todos os problemas dos servidores numa gestão ou em 2 gestões. Mas, rapaz, não avançar no plano de cargo. Não, vamos fazer o plano de cargo da saúde. Eu vou terminar o meu mandato, mas eu vou deixar o plano de cargos de carreira da saúde, já tem o do magistério, vou deixar o plano de cargo da saúde pronto e implantado. Aí, noutra gestão, a gente já ia lutar para o plano de cargos de carreira dos demais servidores. Como nós já temos aqui municípios aqui do Vale do Jaguaribe, que já tem do professor
da saúde e dos demais servidores. Se você contemplando aí a saúde e a educação com plano de cargo, é o contingente maior de servidores está nessas duas áreas. Exatamente. Né? Então não avançou nesse sentido, como também não avançou nas demais categorias, Lucildo, de recuperar, pelo menos, as perdas salariais que essas outras categorias teve. Nós tivemos aí algumas vezes que ele implantou, mas logo o salário mínimo veio e engoliu, então não avançou nesse sentido. Então, diante dos embates do que a gente teve, não tem como realmente eu acompanhar o partido, respeito, né, apesar de ter sido contra, né, mas o partido impôs, né, e eu digo mais, Luciano, se talvez tivesse sido o diretório que tivesse chamado os filiados, né, vamos dizer assim, uma convenção, e a maioria dos servidores tivesse decidido, e eu tivesse sido um voto vencido, eu sou sindicalista, participo de assembleia, e muitas vezes coloquei proposta e tive voto vencido, e fui para a rua defender o que a maioria decidiu. Então, se tivesse sido uma decisão nossa aqui, dos filiados de Tabuleiro do Norte, o diretório convocou, chamou uma convenção, vamos dizer assim, uma reunião, e a maioria dos filiados decidiram que o PT ia ser vice do prefeito, eu ia acompanhar. Mesmo discordando, fui voto vencido, mas a maioria não venceu. Então a gente tem que acatar a decisão da maioria. Mas imposto do jeito que foi, aí me dá o direito de não acompanhar. O que Raimundo da Gangorrinha chamou de enlatado, né? Raimundo da Gangorrinha disse, o enlatado eu não aceito. Exato, então é complicado isso. Então, eu quero deixar claro aqui para a categoria, Luciano, e respeito todos aqueles servidores que votam na gestão, é um direito de cada um. Eu, particularmente, como defensor da democracia e principalmente do voto, né, eu respeito isso, não vou estar impondo que vote em prefeito na oposição, cada um fica à vontade para isso. Agora, eu não voto. Não tenho como realmente, porque aí seria muita incoerência da minha parte, né, eu não tenho como, né, pelos vários pontos que não se avançou, né, que, por exemplo, nós temos hoje no município de Tabuleiro do Norte, vários servidores que, inclusive, são na Câmara e outros que estão, inclusive, em secretarias, né, como a companheira Nélia. E aí, assim, esse ano, o que me entristeceu muito, e com todo o respeito que eu tenho a Nélia, a amizade que a gente tem, e eu respeito muito ela, pela carreira que ela teve dentro do sindicato, esse ano, um reajuste mínimo, e a gente ainda teve que paralisar por causa de uma progressão que deixou de ser reconhecida, a gente teve que provar que existia. Então, assim, de tanto que a gente abriu mão, na época que Ronaldo era secretário, e a própria Nélia, nos primeiros anos, naquela dificuldade realmente do dinheiro, porque, Luciano, eu tive servidores que ficou com ódio de mim, porque eu defendi que realmente não tinha condições de dar o reajuste que a gente tinha que negociar. Porque eu não sou hipócrita, então vamos para a greve. Você viu os números, né? Eu aprendi a analisar os números para mim não colocar, até como presidente, eu não poderia levar os servidores para a greve enganados. Se vocês decidirem pela greve, nós vamos. Se a maioria disser que vamos, vamos. Mas a gente vai sabendo que é assim e assado, né? Então, teve servidor que me xingou de vendido, depois voltou, pediu desculpa, realmente você estava certo e tal. Então, isso aconteceu. Então, diante de tantas e tantas vezes que a gente negociou, e esse ano era para simplesmente implantar, porque o recurso veio suficiente. Então, não era para ter tido o que aconteceu essa paralisação. Então, diante disso, não tem como realmente apoiar a gestão nesse sentido, né? A gente vai lançar nossa candidatura independente disso. Pronto, eu tenho aqui a Sueli Pinheiro, luta com consciência. Desejo, meu irmão, clareza de ideias e de luta. Te admiro e sei das suas lutas. Boa sorte neste caminho. Conte comigo. A Adriana Maia diz parabéns, Antônio Marcos. Eu tenho aqui também mais gente no Facebook. Eu tenho a vereadora Clênia. Boa tarde, Antônio Marcos, Lucildo Sena e todos os ouvintes. Parabéns, Antônio Marcos, pelo comportamento, o empenho, o compromisso que tem com os servidores e por nossa cidade. O SINCEP tem um papel importante para o nosso município. A Carmen Cristiane diz, espero que você, chegando na Câmara, não faça o que companheiros que faz parte do SINCEP
não vire contra os servidores. Você gostaria de fazer um comentário, Antônio Marcos, sobre... Como você disse, muitos servidores têm esse medo, né? Antônio Marcos, você vai chegar lá... Não sei por que esse medo, né, Antônio Marcos? Porque você já provou por A mais B, como à frente do sindicato, que você nunca deixou de... Eu tenho uma consciência... De caminhar, né? Exato, eu tenho uma consciência que eu mantive a coerência. Dar encaminhamento àquilo que os servidores decidiram, né? Exatamente. Eu sou testemunho disso. Exato. Eu agradeço pelo seu depoimento, que é importante, porque você também é um nome conhecido, e quando esteve na Câmara, muitas vezes a gente esteve lá nos embates, e a gente sempre manteve essa coerência. E como vereador, eu quero aqui dizer para a população, e principalmente para os servidores, que não vai ser diferente, a gente vai manter a nossa coerência, né, na defesa do serviço público, né, como sindicalista. Como eu disse, eu não tenho como negar a minha luta, eu não posso simplesmente rasgar o meu passado, né. O que eu quero é que os servidores dê esse voto de confiança, que abrace essa minha pré-candidatura, nos ajude. E aí, Lucildo, assim como acontece dentro do SINCEP, dentro da Câmara não vai ser diferente. Eu vou estar consultando os servidores quando tiver pautas polêmicas, né? Não vai ser a votação do Antônio Marcos, vai ser a votação daqueles que apoiam, que acreditaram, caso eu seja eleito, é claro, né? A gente vai estar ouvindo os amigos, os servidores, porque tem pautas polêmicas, vão surgir, a gente não é imune disso, né? E aí a população vai ter que cobrar da gente, a gente vai estar ouvindo a população para estar nesse sentido, contribuindo, porque o objetivo, além de contribuir para que o município cresça, que eu não vou lá para a Câmara para atrapalhar o município, para atrapalhar prefeito, não, né? Eu vou lá para fiscalizar. E quando o vereador fiscaliza, ele ajuda a gestão, porque ele aponta os erros, né? Ele aponta os erros que a gestão está cometendo. Agora, se a gestão vai ouvir ou não, aí vai ter os embates, né? O papel do vereador não é para estar lá contra o prefeito. O papel do vereador é para estar lá para fiscalizar a gestão. E aí, se a gestão for esperta, ela olha, analisa e muda, né? Se tiver errado. Se não, vai cometendo erro e aí vem os embates. Vai vir as discussões e muitas vezes é inevitável. Então, eu tenho consciência, Luciano, de que todo esse tempo que eu estou à frente do sindicato, eu sempre fui para a Câmara com muito respeito aos vereadores, com muito respeito aos servidores. Não estou lá para baixar o nível da discussão, muito pelo contrário, a gente vai estar lá se chegar, para fazer um debate respeitoso, mas um debate qualificado, né, ouvindo a população, ouvindo os servidores e contribuindo para que, principalmente, essa categoria seja valorizada. E aí só depende delas, né? E a gente agradece aí os comentários, o pessoal da internet, e as mensagens de apoio. Pronto, então, Marcos, nós estamos ao meio-dia 19. Tem aqui o pessoal do IFCE que vem falar exatamente também da questão da greve, né, da luta dos servidores, no caso, servidores federais. Nós estamos há quase 50 minutos já conversando, o papo tá bom. Maria Maia está dizendo aqui, parabéns, Antônio Marcos, respeito nosso partido, não tem que obedecer ninguém lá de cima, só Deus, é o que diz Maria Maia. Eu desejo boa sorte a você, Antônio Marcos, e deixo os microfones para as suas considerações finais. Luciano, eu quero aqui agradecer ao espaço aqui do seu programa, o Jornal da Nativa, a Rádio Nativa, que a Rádio Nativa também é fruto também de uma luta do sindicato, né? Isso. Vavaldo, sócio fundador, né? Sócio fundador, o SINCEP é sócio fundador aqui da Rádio Nativa, que também é uma conquista que a gente lutou sempre para que essa rádio continuasse, estivesse viva, a serviço da comunidade, né? E assim, eu agradeço o espaço, agradeço a todos que ligaram, que contribuíram, que mandaram mensagem, né? A gente está aqui, como eu disse, colocando o nosso nome à prova, mais uma vez, esperando que a população entenda, que o servidor entenda isso. E, para encerrar, Luciano, eu quero aqui ser solidário, né, aos companheiros do IF, né, das universidades, né, do DETRAN, que estão em greve, estão corretos. Né, a categoria, quando é eleita ou quando ela se sente prejudicada, ela tem que realmente ir para a luta. E aí nós temos que entender, né, que nós elegemos o governo Lula, foi para atender as reivindicações de nós trabalhadores, elegemos o governador Elmano, foi exatamente para fazer o contrário do que os outros governos faziam, e se não faz, não é porque é o nosso governo que a gente não vai deixar de lutar, eu tenho essa consciência.
Porque o Lula é o Lula. Não, é o Lula e sim, nós vamos fazer greve para que o Lula saiba, né, que nós que estamos aqui na ponta estamos precisando de mais atenção. Que o governador saiba que os companheiros das universidades precisam ser respeitados e ter suas reivindicações atendidas. Que os professores do Estado, que quase deflagram uma greve aí também, têm que serem atendidos nas suas reivindicações. E aí, Luciano, para encerrar, já agradecendo, sei que tomei muito já o tempo aqui do seu programa, tranquilo. Nós vamos estar chamando, né, inclusive fui procurado, né? Aliás, fiz até as ligações, né? Porque eu estava vendo que o 1º de maio está chegando e eu não via movimentação, né? E aí liguei para a GER, liguei para os companheiros da Fafidam, disse, rapaz, nós temos que fazer alguma coisa. Tem aí IFCE de greve, Universidade de greve, Detran de greve, e o 1º de maio aqui no Vale Jaguaribe não vai ter, né? Então a gente está marcando uma reunião, chamando uma reunião agora para o dia 24, né, para preparar o 1º de maio, né, aqui no Vale Jaguaribe. E, como diz a companheira Vandizete, lá do Sindicato Rural de Limoeiro, ela diz o tradicional 1º de maio de Tabuleiro, né? Então, a gente provavelmente vai ser aqui em Tabuleiro. Primeiro, a gente vai tentar chamar com que esse 1º de maio seja para cá. Claro que a gente vai estar discutindo isso com todos os movimentos, né? Então, a gente vai estar exatamente juntando o pessoal que está de greve e levando, mostrando para o governo Lula que tem ainda muita coisa para fazer, que o governo humano tem que atender a reivindicação das categorias. Então, fica aqui a nossa solidariedade. E aí, claro, a gente vai estar chamando, convidando todo mundo. Você já se sinta convidado para participar, se realmente for aqui, eu não sei, mas a gente vai estar fazendo essa discussão do 1º de maio, Dia do Trabalhador, né, para que a gente possa engrossar a luta, pedir, né, a revogação de muita lei que está prejudicando nós trabalhadores, a questão da Previdência, que muitos trabalhadores estão sofrendo aí, né, com a Previdência, e agradecer, né, a você, agradecer a minha esposa que está aqui, que está me acompanhando, aos companheiros que ligaram, aos servidores, né, até uma vez um colega disse, Marcos, você está com quanto tempo de casado? Eu digo, rapaz, 30 anos de casado. Isso é mesmo, pai, que bom. É casado, tem 2 filhas. Nunca pensou em separar? Eu disse, não, nunca. Já pensei em enterrar ela viva 3 vezes, mas separar não. Isso é normal no casamento, né? Brincadeiras à parte, Marta tem sido meu porto seguro, a pessoa que eu amo, que está sempre do meu lado, né? A gente, hoje somos evangélicos, a gente está na igreja, na luta diária que todo casamento passa, nas discussões, mas ela quem realmente me dá essa força, porque o homem, Luciano, tem que ter um lugar para voltar. Depois de muita luta, se ele não tiver para onde voltar, ele se acaba, né? E aí Marta é esse lugar, essa pessoa que para onde eu tenho que voltar, depois de uma luta, depois de greves, depois de viagem, de movimento que a gente faz, a gente sabe que vai voltar, tem uma casa para voltar, tem um lar, tem um colo para nos receber, uma família para nos receber, e é isso que reabastece as nossas energias, né, as nossas baterias para continuar na luta. Então, eu agradeço muito a ela, e ela está aqui me acompanhando, a ela e a minha família, meus familiares, meus pais que moram ali no São Bento, os amigos, os servidores, e a você aqui pelo espaço. Muito obrigado. Tranquilo. Agradeço, aí conversamos com o Antônio Marcos.